Olá, meu irmão, irmã. Nós estamos nos aproximando do nosso domingo de Páscoa, mas antes de chegar a Páscoa, antes de chegar o domingo da ressurreição, Jesus passou pela sexta-feira da paixão, pelo sofrimento, pela entrega, pela traição, pela vergonha, pelo opróbrio. Jesus fez essa trajetória na direção da crucificação. Agora, o que o sofrimento de Jesus ensina para mim e para você? Vale a pena a gente parar na sexta-feira ou antes do domingo e pensar no sofrimento de Jesus? Tem alguma coisa que o sofrimento de Jesus ensina para mim e para você? É claro que sim, especialmente nesses dias que nós vivemos, em que as pessoas têm sofrido pelo isolamento social, têm sofrido pela perda de entes queridos, enfim, são diversos os sofrimentos que nos acometem. Então tem duas coisas que a gente pode pensar sobre a partir do sofrimento de Jesus. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero convidar você a uma palavra de oração. Pai, nós queremos te louvar e te dar graças, porque a tua palavra nos ensina, e nós queremos te pedir que o nosso coração esteja aberto para refletir, para pensar e mais, para sermos abençoados, alimentados pela tua palavra, Senhor. Que aquilo que Jesus tem para nos ensinar por meio do seu sofrimento, tu possas trazer ao nosso coração, à nossa vida, e nos edifica em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, uma primeira coisa que nós aprendemos com o sofrimento de Jesus tem a ver com o sofrimento alheio. Quando a gente pensa no sofrimento do outro, é muito comum nós pensarmos que se alguém está sofrendo é porque há algum castigo sobre essa pessoa, é porque ela está pagando por algum pecado cometido. Se alguma calamidade sobrevém a uma família, é meio que automático para algumas pessoas associarem isso a uma punição. Não foi diferente com o Messias. O relato de Isaías 53, nesse que eu quero me basear, que faz alusão ao Messias sofrendo, desfigurado, diz que as pessoas olhavam para ele e pensavam que ele sofria por conta dos seus próprios pecados. Ora, Jesus não tinha cometido pecado nenhum. A Bíblia diz que ele sofria por conta dos nossos pecados. Então veja, o sofrimento de Jesus me ensina e te ensina que não é bom nós julgarmos o sofrimento alheio. Não é bom a gente presumir ou concluir que alguém sofre porque cometeu pecado, que alguém sofre porque a mão de Deus está pesando sobre a vida dessa pessoa. Veja, Jesus sofreu e sobre ele não havia pecado. Pelo contrário, ele sofria por conta do pecado de outras pessoas. Isso ainda pode se repetir em nossos dias. Pessoas que sofrem por conta de pecado dos outros. Pais que sofrem por conta do pecado dos filhos. Há filhos que sofrem por conta do pecado dos pais. E é muito comum, onde há amor, onde há compaixão, alguém sofrer não por conta de erros próprios, mas por conta do erro de um outro. Então essa é a primeira coisa. O sofrimento de Jesus, especialmente o que está dito em Isaías 53, te ensina que quando a gente olha para alguém sofrendo, enfrentando a calamidade, não é bom nós pensarmos que ele está pagando alguma coisa. Porque Jesus passou por essa experiência e não estava pagando nada. Não estava pagando pecado próprio. Aliás, ele morria por causa dos nossos pecados. Então, essa é a primeira coisa. Não julgue o sofrimento do outro. Segunda coisa tem a ver com o nosso próprio sofrimento. E aí pensando que às vezes a gente sofre e não sabe por que sofre, quem causou o nosso sofrimento. Mas em outras situações nós conseguimos identificar quem está causando o nosso sofrimento. E aí eu quero pensar no Evangelho que diz que
Jesus, lá na cruz, olhou para aqueles que estavam ali, muitos deles eram os responsáveis por sua crucificação, e ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Como é que Jesus lida com aqueles que estão causando o seu sofrimento? Ele lida com oração, dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E é interessante como isso vai sendo ensinado para os seus discípulos, vai sendo transmitido, a ponto de Estevão, lá em Atos, no final do capítulo 7, ao ser apedrejado, é o primeiro mártir da igreja cristã, ao ser apedrejado, ele não diz: Deus, que o Senhor pague a eles o mal que eles me fazem. Não, o que ele diz é: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Não lhes imputes esse pecado. Então, o sofrimento de Jesus nos ensina pelo menos duas coisas. Uma relacionada ao sofrimento do outro. Não é bom que julguemos o sofrimento do outro como se fosse uma punição divina. Uma outra coisa diz respeito ao nosso próprio sofrimento, especialmente quando a gente identifica quem está causando o nosso sofrimento. Não é bom que a gente diga: Deus, que Ele pague o mal que me faz. Jesus não agiu assim. Jesus, ao identificar os que causavam o seu sofrimento, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero convidar você, quem sabe nesse tempo é o tempo oportuno para você se lembrar de algumas experiências não muito boas que você viveu e que lhe causaram sofrimento, e que você identifica os causadores. Quem sabe essa é a hora de você orar e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, porque Jesus não só sofreu, mas também nos ensina a lidar com o sofrimento. Algumas vezes nós queremos pagar o mal que nos fizeram com um mal ainda maior. Mas Jesus nos ensina quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ainda mais Estevão nos ensina quando diz: Deus, não lhes imputes esse pecado. Nos ensina a orar assim, nos ensina a viver assim, nos ensina a olhar a vida assim, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te fortaleça e te ensine, nos ensine, a todas as vezes que nós nos depararmos com sofrimento causado por alguém na nossa vida, que o nosso coração tenha essa inclinação para dizer: Pai, perdoa-lhes, não lhes imputes esse pecado. Um abraço, que Deus te abençoe.